Veremos agora um personagem bíblico que tipifica bem uma pessoa impelida. Vamos olhar atentamente para a vida do rei Saul e buscaremos descobrir quais eram suas motivações de vida. A história do rei Saul começa com um início promissor. Eu quero convidar você a ler comigo, então, 1 Samuel, capítulo 9, verso 1 e 2. Havia um homem de Benjamim, rico e influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. Saul foi o primeiro rei de Israel. Sua história é introduzida na história de Israel de uma forma muito promissora, quando avaliada pelos valores do mundo externo, visível, que rege o nosso sistema de governo. Diante este olhar, 3 vantagens são apontadas na vida de Saul. A primeira vantagem é que ele descendia de uma família rica e influente. Isso significa que sua família tinha muitos bens e poder para negociar na vida pública de Israel. A segunda vantagem é que ele era belo, um jovem de boa aparência, possivelmente um Brad Pitt, né? Alguém que todos gostariam de ser. O povo olhava para Saul e projetavam nele seus sonhos pessoais. E a terceira vantagem de Saul era que ele possuía um corpo físico bem desenvolvido em relação aos demais homens de Israel. Devemos nos lembrar que Saul era o desejo de consumo de seus dias. O povo havia pedido a Samuel um rei conforme os reis das demais nações. Um rei segundo o coração deles, dos homens, e não de Deus. Saul é escolhido por Deus para atender ao desejo do povo de Israel. Logo após ser ungido por Samuel como rei de Israel, Saul é levado por Deus a vivenciar uma experiência sobrenatural, uma experiência extraordinária, que deveria ser para ele um marco do poder e da presença de Deus em sua vida, a partir daquele momento. Saul é tomado pelo Espírito de Deus, entra em transe e profetiza, conforme podemos ver em 1 Samuel, no capítulo 10, verso 10 e 11. Chegando em Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus se apossou dele, de Saul, e ele profetizou em transe no meio deles. Quando os que já o conheciam, viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Saul também está entre os profetas? Eu quero aqui abrir um parênteses, aproveitar esta oportunidade para dizer que vivenciar experiências sobrenaturais, extraordinárias com Deus, não nos torna mais santos e nem mais capacitados para o ministério que Deus tem para nós. Essa mesma verdade, ela é confirmada na experiência da transfiguração de Jesus, quando Pedro, Tiago e João têm um encontro com Moisés e Elias. Contudo, no dia seguinte da transfiguração, dessa experiência extraordinária, eles
estavam, repreendendo a quem não deveriam repreender. E nem sequer conseguiram atender à solicitação de um pai que clamava pela libertação de seu filho que se encontrava endemoniado. Portanto, vivenciar experiências sobrenaturais não produz transformação em nosso caráter. Somente conversões genuínas transformam nosso caráter. Fecho aqui o parênteses. Voltemos ao nosso texto. Tudo colaborava para que Saul se tornasse um grande rei. O cenário estava pronto para que seu nome entrasse na história dos grandes reis de Israel. Saul alcançou sucesso imediato no início de seu reinado. Deus era com ele e todos o admiravam e o seguiam fielmente. Entretanto, Saul caiu. O ungido de Deus caiu. Como caiu o ungido de Deus? Como Saul, um homem tão promissor, caiu? O que o levou a cair? Ele não foi vencido pelos inimigos externos, mas pela desordem de seu mundo interior. Sua queda se deu por não ter dado atenção ao seu mundo interior, por não ter cuidado de seu coração. Saul termina sua história de forma melancólica, se lançando sobre sua própria espada. Saul era um homem impelido, que tomava decisões baseadas nas necessidades pessoais de sua alma e em seus interesses estratégicos para manter o seu poder, seu status diante dos homens. Vamos pontuar alguns erros de Saul, e eu peço que você me acompanhe com muita atenção. Primeiro erro: Saul se julgou maior que todos. Saul exerceu uma função que era prerrogativa do sacerdote e dos profetas. Eu quero ler com você o texto onde ele comete este erro. 1 Samuel, capítulo 13, nós vamos ler do verso 7, da parte B deste verso até o 12. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto. E quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando vi que os soldados estavam se dispersando e que você não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Saul havia sido ungido para ser rei. Somente rei, e não sacerdote, nem profeta. Fazer uso de um poder, de uma função que não lhe foi confiada, é se julgar acima de todos. Esse é o pensamento do soberbo. De fato, muitas coisas colaboraram para a decisão errada tomada por Saul. Os inimigos estavam próximos, seus soldados estavam tremendo de medo e muitos começaram a ir embora. Samuel estava atrasado. E era importante para Saul que seus homens acreditassem que Deus estava com eles.
oferecer os sacrifícios traria a confiança de seus homens de volta. Dessa forma, Israel teria a chance de vencer a guerra. Assim deve ter pensado Saul. Saul, então, foi estratégico, mas não temente a Deus. Sua percepção errada de si mesmo o levou a uma decisão errada, equivocada. A desordem de seu mundo interior trouxe desordem para o seu mundo exterior. Acreditar que ele era maior que os outros, que detinha todo o poder, que poderia exercer tudo o que desejasse, foi a sua ruína. Pessoas impelidas agem movidas pelos valores do mundo externo que as envolvem. O mundo regido pelos homens nos ensina a pensarmos que somos melhores do que de fato somos. O mundo externo nos ensina que aqueles que alcançam dinheiro, poder, fama, podem todas as coisas, estão acima de todos os demais seres humanos. Elas não se veem mais como seres humanos, mas como pessoas funcionais dentro de um sistema maligno e hierárquico. Recentemente assistimos um desembargador humilhar um policial municipal por causa de sua posição social. Um pouco antes, um engenheiro havia feito o mesmo. Pessoas impelidas agem estrategicamente, priorizando suas agendas e motivações pessoais. Qual foi a motivação de Saul em oferecer sacrifícios? Quando lemos o verso 12, percebemos claramente uma preocupação consigo mesmo, com sua vida. Ele não estava preocupado com o povo. Saul não se compreendia como um com o povo. Ele se via como governante, a quem o povo devia servir, e não um servo do povo. O medo de perder o povo que o servia levou Saul a usurpar a função de Samuel. Ele priorizou sua agenda pessoal. Ele agiu em prol de si mesmo. Ainda que tomemos decisões corretas, mas quando tomadas usurpando de uma função ou autoridade que não nos foi dada, ela se torna errada. Os fins não justificam os meios. Precisamos respeitar a autoridade e a função que Deus deu a cada pessoa. Ninguém é maior que ninguém. Pessoas exercem funções diferentes, ocupam cargos diferentes, alcançam status diferentes, mas todas são simplesmente pessoas aos olhos de Deus. E diante de Deus, todos os títulos se acabam. Todos somos pecadores e somente em Jesus encontramos justificação e perdão para os nossos pecados. A atitude daquele desembargador, a atitude daquele engenheiro, é uma atitude feita e realizada por Lúcifer. Se você se encontra como Saul, cercado pelos inimigos, acreditando que Deus está atrasado em seu socorro, não se precipite. Não olhe para a sua agenda pessoal neste momento. Confie em Deus. Confie em todo o tempo, em todas as circunstâncias. No tempo certo. No tempo certo. Ele, Deus, estenderá as mãos e te livrará do inimigo. Espere Deus agir por você. Enquanto isso, trabalhe para Ele e por Ele. O segundo erro de Saul
é que Saul se apegou ao poder. Saul amou o poder. O amor ao poder cria desordem no coração do homem. Saul, no íntimo de seu ser, já não se via como um servo de Deus, que trabalhava para Deus. Pelo contrário, ele acreditava que Deus trabalhava para ele, pois ele era o rei de Israel. Pessoas impelidas se apegam ao poder facilmente, pois o poder as torna alvos de elogios, como também proporcionam a elas a capacidade de realizarem seus desejos pessoais. Diante disso, usam do poder, manipulando-o para se manterem e perpetuarem-se no poder. É muito comum vermos pessoas que alcançaram o poder trabalharem para mudarem a constituição de seus países com o fim de poderem se manter no poder para sempre. Entretanto, ao usar do poder para usurpar uma posição que Deus não lhe outorgou, Saul perdeu seu poder definitivamente. Deus retirou dele a unção para reinar, conforme nós podemos ver em 1 Samuel, capítulo 13, verso 13 e 14. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. A partir desse dia, o medo de perder o seu trono tomou conta do coração de Saul. Saul se tornou um homem perturbado, vendo que a popularidade de Davi, escolhido por Deus para substituí-lo, crescia, passou a odiá-lo e persegui-lo ferozmente. Saul usou de seu poder, manipulando indevidamente para tentar matar aquele que Deus escolhera para substituí-lo. Pessoas impelidas não aceitam o crescimento de outras pessoas. Elas se sentem ameaçadas, pois não possuem uma clara visão de sua identidade em Deus e nem de sua missão. Passam a ver os outros como concorrentes, quando deveriam vê-los como companheiros na missão dada por Jesus. Pessoas impelidas não têm disposição de transferir seus ministérios, cargos, títulos a outras pessoas, pois elas não conseguem existir sem eles. Elas acham que são o que fazem. O que as define é o título que recebem de suas tarefas. Você pergunta para alguém: quem é você? Aí ela responde: sou pastor, sou médico, sou um desembargador, sou engenheiro. Elas se definem pelo serviço que prestam à sociedade, ou que prestam ao corpo de Cristo. Enxergam sua importância pelo que fazem e não pelo que são. Alguns pastores e líderes de ministérios estão presos nessa armadilha. Quando aquilo que somos e o que fazemos se tornam uma coisa só dentro de nós, nos tornamos escravos do que fazemos. E então passamos a realizar mais e mais coisas com o fim de sermos mais elogiados, mais aceitados, né? E mais reconhecidos por aqueles que nos cercam. Nosso sentimento de valorização está atrelado às nossas realizações. O texto diz que Deus buscou um homem segundo o seu coração.
Davi foi encontrado por Deus quando ainda era somente um pastor de ovelhas. Ele não tinha realizado nada de excepcional até aquele momento. Ele não tinha nenhuma tarefa invejável, desejável pela sociedade de seus dias. Mas tinha um coração segundo o coração de Deus. O que nos diz que Saul não tinha. Davi sabia quem Deus era e quem ele era claramente. Saul perdeu a noção de quem Deus era e de quem ele era. Saul também perdeu a noção de que era importante para Deus pelo que era e não pelo que fazia. Ele não abria mão agora do ofício de rei, pois acreditava que era aquilo que o definia como pessoa. Era aquilo que o tornava aceitável diante da sociedade e talvez em seu coração diante de Deus. Ser rei o tornava popular e respeitado pelo povo, mas para Deus isso era indiferente. A motivação de Saul no exercício de seu reinado era pelo desejo de ser reverenciado e reconhecido como o maior de todos. Por isso, o crescimento de Davi o incomodava. Talvez você esteja preso nessa armadilha. Você trabalha exaustivamente, mais e mais, com o fim de ser elogiado, respeitado em sua empresa, em sua casa. O mesmo pode estar acontecendo em sua vida religiosa. Você serve exaustivamente na igreja, em busca de reconhecimento espiritual pelo pastor e demais irmãos. Saiba que Deus te ama. Não pelo que você faz, mas pelo que você é para Ele. Jesus morreu na cruz por você. Não pelo que você fez, nem pelo que você pode vir a fazer, mas pelo que você é para Ele. Você é filho amada. Filho amado de Deus. Você é precioso para Deus. Ele te ama como você é. O terceiro erro de Saul é que Saul deu lugar em seu coração às vozes externas. Saul, não conseguindo ouvir a voz de Deus, buscou a orientação de uma médium, mesmo sabendo que Deus abomina aqueles que consultam espíritos, conforme lemos em 1 Samuel 28, versículo 7. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoque espíritos para que eu a consulte. E eles disseram: existe uma em Endor. Saul abriu mão dos valores e princípios de Deus, que haviam sido ordenados por Deus através de Moisés, para tentar acalmar seu coração. E eu quero deixar aqui para você o texto de Deuteronômio, capítulo 18, do verso 9 ao 12, onde Moisés declara que a consulta a espíritos é abominação a Deus. Pessoas impelidas priorizam seus sentimentos e desejos acima de tudo. E elas estão sempre necessitadas de autoafirmação, de coisas externas, que lhe deem segurança e um pouco de paz, pois seu homem interior ou a sua mulher interior estão totalmente em desordem. Diante desta necessidade, se abrem para as diversas vozes que ecoam neste mundo dominado pelo maligno, até mesmo vozes do além, do inferno, como fez Saul. Se você está em desespero, não está conseguindo ouvir a voz de Deus,
está sem paz, talvez dominado pelo sentimento de culpa, e está tentando urgentemente ouvir alguém que te dê uma afirmação positiva, que te faça se sentir seguro ou segura. Cuidado. Cuidado com as muitas vozes que este mundo oferece. Cuidado com as vozes dos falsos profetas. Cuidado com as vozes daqueles que se revestem de santidade e usam do nome de Deus para praticar estelionatos celestiais. Cuidado com os gurus evangélicos, cristãos, sacerdotais. Principalmente, não busque as vozes daqueles que estão desencarnados, pois isto é abominação a Deus. Não provoque a ira de Deus. Você, mãe, pai, esposa ou filho que perdeu um ente querido, não busque, através dessas religiões de consulta a espírito, entrar em contato com aqueles que você perdeu. Isso é engano e é abominação a Deus. Não faça isso. Vá para o seu quarto. Ore a Deus em secreto. Aquiete seu coração. Silencie sua alma. Leia a Bíblia. E espera. Espera atentamente, que Deus te responderá. De alguma forma, Ele irá falar contigo. Deus te abençoe grandemente.